Amém, meus queridos? Vamos sentar? Passar a palavra ao nosso irmão Henrique, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Vamos nos atentar à palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Tudo bem? Queria pensar um pouco essa manhã sobre alguns aspectos que nós temos vivido na nossa vida diária. E se você se relaciona, você já deve ter notado que um dos sintomas que nós encontramos hoje na nossa sociedade é a falta de responsabilização. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em todos os feriados, você escuta notícias de presos sendo liberados de seus encarceramentos para desfrutar momentos com a família. Se você tem crianças em idade escolar, já se deparou com as mais diversas siglas para diagnosticar um mau comportamento de uma criança. Ou ainda já ouviu termos como a sociedade corrompe, ele foi vítima da sociedade, estava sob efeito de alguma substância, tem uma família difícil, ou ainda ele tem um temperamento difícil. É óbvio que as mais diversas circunstâncias influenciam nossas decisões e nossa vida. O problema é quando nós retiramos as responsabilidades humanas em troca de outros fatores. E, infelizmente, irmãos, este sintoma tem se inserido também nas nossas igrejas e em nossos tempos. A palavra pecado está sendo retirada das nossas pregações e trocada por uma mensagem branda e intensamente focada em autoajuda. Uma boa confrontação contra o pecado pessoal tem sido substituída por afagos ao ego e uma sensação de bem-estar promovida pelos nossos coaches cristãos. A pergunta que fica, irmãos, é, diante deste cenário, onde se encaixa a cruz de Cristo? John MacArthur, em seu livro Sociedade Sem Pecado, escreve uma frase. E ele diz assim: afaste a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano da salvação. Apague a noção de culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Destrua a consciência humana e você levantará uma geração imoral e irredimível. E a verdade, irmãos, é que esse sintoma tem sido trazido até nós, principalmente pela falta de consciência de quem é Deus e de quem somos nós. E eu queria destacar com vocês um aspecto, um atributo de Deus que tem sido desconsiderado nas nossas vidas nesses dias. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 139. Este salmo, escrito pelo rei Davi, me parece ser um grande antídoto contra esse cenário que nós lemos aqui. Queria ler com vocês o Salmo 139, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Até aqui, irmãos. Esse salmo escrito pelo rei Davi exalta um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Nele o salmista deixa bem explícito este atributo. E Davi começa explorando o conhecimento que Deus tem de nós. E a verdade, irmãos, é que Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Deus conhece todas as nossas inclinações, aqueles pecados mais profundos que queremos esconder ou amenizar. Deus conhece a todos. Em seguida, Davi também nos informa que Deus conhece nossos afazeres diários, cada detalhe deles. Deus também conhece os nossos pensamentos. E imagine você se, ao nos relacionarmos com outras pessoas, elas pudessem conhecer o que pensamos. Seria uma completa desgraça. Agora imagine o Deus Todo-Poderoso sondando e conhecendo cada pensamento seu. Davi também diz que antes de pronunciarmos uma só palavra, Deus já sabe o que vamos dizer. E a verdade, irmãos, é que não há como fugir da onisciência de Deus. Não há forma de nos escondermos de Deus, que conhece todas as coisas. Não há possibilidade de abrandarmos ou justificarmos os nossos pecados diante dele. Creio que para todos nós a onisciência de Deus seja uma verdade clara, que está presente em toda a Escritura, apesar de alguns negarem. Mas o ponto que eu gostaria de ressaltar é o que, na prática, a onisciência de Deus deveria causar em nós. A pergunta que se levanta é: como reagimos a essa verdade? E eu queria propor 3 pontos que nós poderíamos pensar hoje juntos sobre o que a onisciência de Deus deveria causar em nossa vida. O primeiro deles é: a onisciência de Deus previne que o pecado cauterize nossa mente. Um dos grandes problemas de viver uma vida em pecado é que o pecado nos cega em um processo muitas vezes silencioso. Nossa natureza caída faz com que a nossa mente, com o passar do tempo, se torne obscura. Passamos a considerar o pecado como algo normal e até mesmo racionalizá-lo. Passamos então a buscar justificativas para o que praticamos e neste processo de obscurecimento chegamos ao ponto de nem notarmos o pecado em nossas vidas. Refletir sobre a onisciência de Deus, irmãos, deveria nos levar a uma mudança radical em outra direção. O salmista Davi reconhece que Deus reconhece cada detalhe de nossas vidas antes mesmo de nós. Deus lança luz sobre todas as coisas com a sua onisciência, e isso também deveria nos levar a uma disposição mental alerta contra o pecado. Como mencionei no início, nossa sociedade se tornou especialista em racionalizar e minimizar a responsabilidade humana. Vivemos em um contexto onde isso se tornou normal e até mesmo requerido em alguns ambientes. E Davi vai exatamente na direção oposta. Ao reconhecer o profundo conhecimento de Deus de todas as coisas, nos lembramos exatamente de quem somos e de quem Deus é.
A verdade de que somos pecadores, miseráveis e carecedores da graça redentora de Deus nunca foi tão deixada de lado nos nossos tempos. E o nosso dever, irmãos, é, como cristãos, termos uma mente viva e alerta contra o pecado. Segundo ponto, a onisciência de Deus nos examina além das nossas ações externas e visíveis. E a verdade, irmãos, é que passamos grande parte do nosso tempo tentando manter as aparências e muitas vezes a aparência de santidade. E a verdade é que este salmo nos alerta que para Deus não existem aparências. Não há como fugir da onisciência de Deus. E manter as aparências pode temporariamente evitar prejuízos sociais e relacionais. Mas ao longo prazo, irmãos, o pecado tem um efeito ainda mais perverso. Se arrepender e pedir perdão de pensamentos e pecados ocultos é tão importante quanto fazê-lo de forma pública. Afinal, nossos pecados são primeiramente uma ofensa a Deus. Logo, se Deus conhece todas as coisas, precisamos ter a consciência que nossos pecados ocultos também precisam ser confessados e abandonados. Somos sempre levados a considerar as aparências. Quando escolhemos um produto para comprar, por exemplo, mesmo sabendo que o conteúdo do outro produto é melhor, somos levados a comprar pela aparência. Deus, pelo contrário, enxerga o nosso interior e nós deveríamos sempre nos lembrar disso. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ponto 3. A onisciência de Deus nos impele a viver uma vida de santidade. No trecho final do Salmo que nós não lemos, Davi suplica a Deus que examine os seus caminhos. Davi tem em mente uma investigação completa de todos os seus pensamentos e atitudes. E a verdade, irmãos, é que nossas orações, nós nos lembramos sempre de agradecer, pedir, mas raramente nos lembramos de pedir que Deus examine o nosso coração. O coração que busca uma luta incessante contra o pecado precisa ter essa disposição de luta contra o pecado. E a pergunta que se levanta é como? Como podemos de forma prática nos mantermos firmes na luta contra o pecado e no caminho de santificação? E eu queria propor 3 passinhos bem práticos. O primeiro deles é: procure o conhecimento de Deus. Busque incessantemente conhecer e compreender o que Deus espera de seus servos. E a verdade é que não podemos alegar inocência, irmãos. Deus nos revelou nas Escrituras tudo o que precisamos para uma vida plena em santidade. E a nossa responsabilidade é cumpri-la. Agimos como se o estudo da palavra fosse um dever apenas de nossos líderes e fazemos isso de forma deliberada e proposital para aliviar a nossa consciência. A verdade é que temos a verdade revelada, disponível a nós, e poderíamos usá-la para compreender o padrão de Deus para todos os aspectos de nossa vida. Salmo 119:11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. O que mais falta para você se tornar perfeito? E a resposta dele
muito sábia. Ele disse: pergunte à minha esposa e ela vai lhe dizer o tanto de coisas que me faltam. Não é verdade? A verdade, irmãos, é que pessoas próximas podem facilmente enxergar pecados que você nem mesmo imagina que existem. Seja humilde para buscar ajuda, ouvir atentamente e examinar o seu coração. Nossa natureza pecaminosa sempre nos deixa reativos quando somos confrontados por outras pessoas. Nossa reação, na maioria das vezes, é: como assim eu? E você que... E uma história bíblica que sempre me vem à mente é a história de Davi e do profeta Natã. Davi, até ser confrontado pelo profeta Natã, não se atentou para a gravidade do seu pecado com Batseba. E Natã precisou lhe contar uma história, a própria história do que Davi tinha feito. E quando Davi reagiu à história, Natã foi certeiro e disse a ele: este homem é você. Em um primeiro momento, algumas confrontações podem parecer absurdas, mas sempre podemos considerar isso como uma ocasião para o nosso autoexame. Terceiro, antes de confrontar o seu irmão, examine o seu coração. Somos muito perspicazes em encontrar pecados em outros. E existe um padrão comum. Quase sempre enxergamos pecados que nós mesmos praticamos. O que a Bíblia nos ensina é que antes de confrontarmos o nosso irmão, precisamos nos autoexaminar. Precisamos comparar a nossa vida com a lei de Deus. Podemos ouvir muitas mensagens em que o pregador está falando diz respeito a nós, mas sempre temos a tendência pecaminosa de aplicar aquela verdade a outras pessoas e não a nós mesmos. Questione se sua ligação com este mundo pode lhe estar cegando de tal modo que o leve a justificar os pecados em sua vida. Quando tiver a oportunidade de confrontar o seu irmão, o faça em amor e sempre com a intenção de promover mudança e restauração. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Concluindo, irmãos, nós conhecemos bem a situação moral da nossa geração. Sabemos que Satanás tem se infiltrado em todos os empreendimentos humanos e atuado para minimizar a gravidade do pecado. A verdade é que nós, como Igreja de Cristo, não podemos dar as mãos a este mundo neste empreendimento satânico. Agir assim é destruir o verdadeiro evangelho que fomos chamados a proclamar. Pessoalmente, deveríamos nos esforçar diariamente na luta contra o pecado, nos lembrando que Deus conhece todas as coisas e qualquer racionalização de comportamentos, pensamentos pecaminosos perante Deus é inútil. Se você não considera a gravidade de uma vida em pecado e vive buscando meios de não tratá-lo como Deus nos ensina, ore a Deus para que sonde o seu coração e lhe conduza pelo caminho eterno. E encerrando, uma frase que John Owen escreveu: mortifique o pecado, faça disso sua luta diária sempre enquanto viver. Não termine nem um dia sem lutar. Continue matando o pecado, ou ele o matará. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, por meio da sua palavra, nos ensina
e deixou claro todas as coisas que precisamos saber sobre a vida, sobre nós, sobre quem Tu és. Obrigado porque o Senhor é um Deus onisciente, conhece todas as coisas e que através do Seu Filho, oferecido em sacrifício em nosso lugar, nós podemos ter perdão, redenção e o Teu Santo Espírito que nos ajuda na luta contra o pecado diário. Nos ajude a viver uma vida que Te agrade, uma vida que a cada instante, a cada pensamento, a cada palavra dita, considere a onisciência de Deus, considere quem somos e que nos ajude a nos lembrar dessa verdade. Esteja conosco neste dia, nas lições que vamos aprender de Ti e que possamos colocar em prática em todos os dias de nossas vidas. É isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém.